Boa tarde, boa tarde. Tá todo mundo me vendo e me ouvindo? Se alguém puder só confirmar aí pelo áudio para ver se eu estou conseguindo capturar o áudio de vocês também, eu agradeço, tá bom? Sim, professor. Sim, professor. Ah, beleza. Boa tarde, gente. Bem-vindos todo mundo para a nossa aula de física, daqui da turma de engenharia florestal. Hoje a gente vai conversar sobre eletricidade e magnetismo. É a nossa última aula, né? Nosso último encontro ao vivo para que a gente tenha uma aula teórica. Então, bem-vindos todos aí. Hoje de manhã, infelizmente, eu tive um problema com a minha conexão e aí eu acabei não dando aula para a turma de zootecnia e para que eles não fossem prejudicados e não perdessem o conteúdo, eu fiz o convite para eles para fazerem parte da nossa sala de hoje. Se não tiver nenhum problema para vocês, bem-vindo o pessoal de zootecnia que está aí com a gente, tá bom? A lista de frequência ela está no chat, como eu já avisei. A lista de frequência no chat do Google Meet é a lista da turma de engenharia florestal e a lista de frequência da turma de zootecnia, ela está lá no nosso grupo de WhatsApp da turma. Antes da gente começar a nossa aula, eu tenho alguns avisos importantes para trazer para vocês aqui. Eu preparei um quadro com avisos. Quais são eles? O nosso primeiro aviso importante que eu tenho é que o nosso segundo NAP, e isso vale para as duas turmas, tá? Tanto para a turma de engenharia florestal quanto para a turma de zootecnia. A nossa segunda avaliação, ela vai ser realizada no próximo dia 8. Então, na quinta-feira que vem, é a nossa próxima, nosso NAP 2, tá? Além disso, eu deixei duas listas de exercícios já disponíveis. Eu acho que eu já coloquei também na turma de engenharia florestal. Se eu não coloquei, eu vou colocar e peço desculpa, porque às vezes eu acabo esquecendo. Mas já temos duas listas de exercício. Uma lista é relacionada com a parte de termodinâmica e a outra lista é relacionada com essa parte de eletricidade e magnetismo. Além disso, um último aviso que eu tenho para vocês é que a nossa prova substitutiva ela vai acontecer no dia 13 de abril, tá? E ela termina no dia 14, ou seja, vai ser naquele mesmo esquema do NAP 1 e do NAP 2. Só que o intervalo de tempo para ela vai ser bem menorzinho, tá bom? Vocês vão ter só 24 horas para fazer a prova, enquanto que o NAP 1 e o NAP 2 vocês tiveram 48 horas. Quem pode fazer a prova substitutiva? Qualquer aluno que quiser trocar a sua nota, seja ela do NAP 1 ou seja ela do NAP 2. Professor, mas eu não sei a nota do NAP 2, como é que eu vou fazer? Não tem problema. Vocês vão me entregar no dia 10 e no dia 10 mesmo eu já vou disponibilizar as notas. Então eu já vou corrigir no dia 10 para deixar livre para não acontecer o que aconteceu com a prova passada. Então, todo mundo, já na segunda-feira, todo mundo já vai ter noção da sua prova, da sua nota que vai ter que fazer. Se já está aprovado, se não está aprovado, se tem que fazer sub, alguma coisa. Tá bom? As duas listas que eu deixei disponível, elas não têm gabarito. Eu não fiz o gabarito delas ainda, mas qualquer pessoa que quiser tirar dúvida comigo, pode me mandar mensagem, pode mandar e-mail, me procurar, que eu digo se está certo ou se está errado e mostro o caminho sem problema, tá? Com relação à sub, vai ser o mesmo esquema, vai ser uma provinha, onde vocês vão vá para casa, vão receber, né, pegar no CIGA, vão ter 24 horas e me devolver. O conteúdo da sub é todo o conteúdo do semestre, tá bom? Quantidade de questões, eu não sei. Eu vou pensar, porque como é todo o conteúdo, eu não sei se eu consigo colocar só 5. Então pode ser que tenha um pouquinho mais. Mas ela vai abranger todo o conteúdo, tá? E esse último aviso que aparece aqui é justamente a informação das notas finais do nosso curso, né? Então, caso você faça o NAP 1, faz o NAP 2, não conseguiu passar, vai fazer a sub, a nota final vai ser lançada no dia 16 do 4. Mas se você fez o NAP 1, fez o NAP 2 e conseguiu a média, não quer fazer a sub, você já vai ter sua nota antes, porque já no dia 11 eu já vou estar deixando as notas disponíveis. Então aquelas pessoas que vierem a fazer a sub já vão, as pessoas que fizerem a sub vão receber as suas notas no dia 16 do 4. Tudo bem? Se ainda você se você fez o NAP 1, fez o NAP 2, fez a sub, e mesmo assim você não foi aprovado, se a sua média final ficar entre 4 e 5,9, então reforço, se a sua média final ficar entre 4 e 5,9 depois do NAP 1, depois do NAP 2 e depois da prova substitutiva, você automaticamente irá fazer o que a gente chama na UFRA de NAF.
tá? E aí, o NAF ele vai acontecer na semana seguinte, mas aí depois eu coloco os informes, o procedimento, como vai ser. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Se tiver, por favor, façam aí. Quem está chegando depois, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Para quem está chegando depois, eu estou informando as datas do NAP 2, as datas da prova substitutiva e a data de quando eu vou entregar a nota final para vocês, tá? Então, recapitulando, a nossa segunda avaliação é dia 8 de abril, na próxima quinta-feira, com a entrega para o sábado, dia 10. Vai ser baseado, vai ser o conteúdo de termodinâmica e eletricidade e magnetismo, e como base vocês tiveram duas listas de exercícios disponíveis. A prova substitutiva ela vai acontecer no dia 13 do 4 e a entrega dela no dia 14. Vocês vão ter um prazo de 24 horas. E as notas, para quem fez a prova substitutiva, ela vai ser dada no dia 16 do 4. Quem não fez a prova substitutiva, só passou com NAP 1 e NAP 2, a nota vai sair já no dia 11. Então, dia 11 de abril, eu espero que todos vocês estejam aprovados. Tudo bem, pessoal? Posso continuar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade, tá? E só recapitulando, esse aviso que aparece, ele vale tanto para a minha turma de engenharia florestal, quanto para a minha turma de zootecnia. São as mesmas datas, os mesmos importes. Posso continuar? Perfeito. Então, vou tirar aqui o quadro de avisos e vamos adiante, tá? Então, para que a gente possa continuar, eu vou fazer uma pequena modificação. Vou desligar aqui a câmera para vocês, tá? Vocês não estão vendo mais a minha câmera, porque agora eu vou trocar. Vocês vão ver agora a minha apresentação, que eu preparei para vocês bem bonitinho. Então, vamos lá. Eu só peço para que vocês me digam se está aparecendo para vocês agora, nesse momento, o meu PowerPoint, onde está escrito eletricidade e magnetismo, um fundo branco com um fundo branco, azul e branco. Aparece? Sim. Perfeito. Então, como eu sempre falo para vocês, eu normalmente não vou estar vendo o chat, então caso alguém tenha alguma pergunta no chat, peço encarecidamente que a pessoa abra o microfone, ou qualquer um abra o microfone e só me avise, professor, temos uma pergunta, ou se quiser pode já abrir e fazer a pergunta, tá? Eu vou estar aqui vendo na tela do PowerPoint e aí eu não vou conseguir ver o que vocês estão falando. Tá bom, gente? Beleza. Então, gente, hoje, como eu já disse para vocês, a gente vai estar na nossa última aula teórica, a gente vai pegar a segunda parte, nós vamos falar um pouquinho de eletricidade e magnetismo. Então a gente vai discutir algumas coisas bem interessantes, nós vamos falar de conceito de circuito, associação de componentes de circuito, depois nós vamos falar de magnetismo, força magnética, campo magnético. Bem, então o que a gente tem é o seguinte, né? Nós vimos na aula passada que a eletricidade estática ela ocorre quando você tem um excesso ou um déficit de cargas elétricas, elétrons, significando que o corpo ou ele está carregado positivamente ou ele está carregado negativamente. Nesse tipo normal de eletricidade, né, que a gente está acostumado a falar no dia a dia, aquela eletricidade que flui através dos componentes eletrônicos, a gente não tem um excesso de carga, né? O que significa que não tem uma carga resultante sobre os nossos componentes. Pelo contrário, o que a gente tem ali é a ideia de voltagem, e com esse conceito de voltagem, você consegue criar uma bateria ou você coloca uma tomada na parede e faz com que você comece a ter um fluxo de cargas elétricas atravessando uns fios condutores, né? E os elétrons eles vão fluindo em resposta a essa diferença de potencial, a um campo elétrico que existe ali, tá? Então, nessa aula de hoje, essa primeira parte da nossa aula de hoje, ela é sobre as cargas elétricas se movimentando dentro de circuitos, né? Ou seja, o tipo de circuito com o qual todos nós estamos familiarizados. Um componente eletrônico, um fio ligado em uma lâmpada, ou ligado em uma bateria, né? Ou numa série de lâmpadas, ou enfim. Tudo que você liga na tomada e tem um fluxo de carga, a gente está falando ali que está montando um circuito, tá bom?
Na nossa segunda parte, a gente vai falar sobre magnetismo. Então, a gente vai entender de onde vêm as propriedades magnéticas dos materiais e vamos ver que o magnetismo ele pode ser estudado de duas formas, né? Quando você tem cargas elétricas em movimento e quando o magnetismo é uma característica intrínseca do material em si, como é o caso de um ímã permanente, né? Aquele ímã de geladeira ou o ímã de um HD de computador. Tudo bem? Para isso, eu trouxe aqui para vocês, e eu espero que saia o áudio, estou torcendo para que saia o áudio para vocês, eu não sei. Eu vou trazer um videozinho, primeiro para que vocês possam ter uma noção de quão vasto são as possibilidades quando você envolve a eletricidade. E aí, para dar uma animada, para que vocês se sintam um pouco mais motivados, eu trouxe um vídeo bem legal aqui, deixa eu passar. Então, acho que agora está aparecendo para vocês. Se vocês não conseguirem ouvir, não tem problema. Depois no YouTube vai estar saindo o áudio, tá? Estão podendo ver diversos efeitos que surgem quando você tem corrente elétrica passando por alguns componentes, tá? De novo, se tiver sem áudio, não tem problema, porque depois no link, no vídeo final nosso vai sair como áudio, tá bom, pessoal? E, professor? Oi. Para o senhor aceitar a Sara e mais uma aluna. Estou pedindo aqui no WhatsApp. Opa, perdão, sei aqui, deixa eu já voltar que quando eu saio, fecha. Beleza, pessoal. Eu trouxe esse videozinho apenas para vocês puderem perceber alguns efeitos da corrente elétrica em diversas situações e quanto isso tem algumas coisas bem interessantes, outras coisas bem legais assim. Então, mas era uma forma de vocês terem uma noção do que tem pela frente para a gente vai estudar, tá bom? Então, a primeira coisa que eu trago para vocês aqui é o conceito de fluxo de carga, que é o seguinte, né? Quando você tem as extremidades de um material condutor elétrico e eles são colocados entre uma diferença de potenciais elétricos, né? Ou seja, quando você tem uma diferença de potencial, você faz com que a carga elétrica ela comece a fluir de um lado para o outro, de uma extremidade para outra. E para que a gente consiga esse fluxo contínuo de carga, deixa eu aceitar aqui, tem gente entrando, tá? E para que a gente consiga ter esse fluxo contínuo de carga através de um fio condutor, é necessário que a gente organize, prepare um arranjo, né? Você construa um equipamento, um aparato, para manter essa diferença de potencial enquanto as cargas vão de uma extremidade para outra. E a gente consegue fazer isso construindo um circuito elétrico, e nesse circuito elétrico a gente faz colocando uma bateria, né? Que é essa caixinha azul, né? Então, é essa bateria que vai fornecer para a gente, então, é esse componente aqui que fornece para a gente a nossa famosa DDP, a diferença de potencial. É ela que vai fazer com que as cargas que estão aqui dentro, tá? Estou
pontilhando aqui, essa diferença de potencial vai fazer com que essas cargas fluam nesse sentido, e aí quando você tem cargas fluindo, né, se movimentando, você tem o que a gente chama de corrente elétrica. A corrente elétrica, pessoal, ela essencialmente é a taxa de variação da quantidade de carga no intervalo de tempo. E no sistema internacional, no SI, a sua unidade é medida em ampere, representado pela letra A. Tudo bem? Algumas características importantes sobre corrente elétrica que nós temos é a seguinte, né? A corrente elétrica, assim como a ideia de energia, nós temos o que chamamos de princípio de conservação. Veja que a gente utiliza uma seta para indicar a direção e o sentido da corrente, mas aqui eu reforço para dizer que corrente elétrica não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar, tá? Ela só tem uma quantidade. Mas a gente coloca essa seta apenas para que a gente tenha noção do caminho que as partículas estão seguindo, tá? Então a seta da corrente, ela é desenhada no sentido em que os portadores de carga, né, as cargas positivas se movem, e no caso de elétrons se movimentando, a corrente é sempre no sentido oposto. É só uma definição que a gente tem, tá? Então, quando a gente coloca essa setinha indicando, a gente está dizendo que quem está se movendo são cargas positivas. E aí é interessante a gente comentar que nesses pontos de encontro, a gente vai ver mais adiante, nesses pontos de encontro, a gente chama esses pontos de nó, tá? E nesse ponto de encontro você tem o que nós chamamos de uma conservação da corrente elétrica. A quantidade de corrente que está entrando no nó, ela tem que ser igual à quantidade de corrente que está saindo do nó. Então, nesse caso aqui, entra uma corrente I0 e sai duas correntes, I1 e I2. Mas como... Opa, esse aqui não tem. Deixa eu apagar aqui que eu fiz besteira. Descarta. Fiz besteira. Desculpa. Fechei sem querer aqui, pessoal. Então vamos lá. Então aqui a gente tem o nosso nozinho. Então aqui é o nó. Então você tem nesse nó uma conservação da corrente, onde você tem a corrente que entra é igual à soma das correntes que saem. Ok? Perguntas? Posso Professor, continuar? não está aparecendo para mim. Não está aparecendo para vocês? Para mim também não. Pra mim também não. Pra mim Porque a também não. apresentação fechou. Pronto. Desculpa, gente. É porque fechou a apresentação, acabou parando o compartilhamento. Então agora acho que está todo mundo vendo. Correto? Então Sim. nesse ponto de encontro aqui, que a gente chama de nó, a corrente que entra, então essa é a corrente que entra. Professor, como é que eu sei que ela entra? Basta você ver a setinha, ela está entrando no nó, enquanto que essas outras duas, a corrente I1 e a corrente I2, estão saindo. Então por isso que eu somei as duas. Tá bom? O mesmo vale para essa outra situação. Veja que aqui, ó, a corrente I0 ela está entrando e a corrente I1 e I2 estão saindo. Isso é o que nós chamamos de conservação da corrente elétrica. Tudo bem? Agora, quando a gente fala de corrente elétrica, é importante que a gente comente a respeito dos efeitos que são provocados por ela. Tá? E quais são esses efeitos que são provocados por a corrente elétrica? Basicamente, a gente pode elencar 5 efeitos provocados pela corrente elétrica. O primeiro efeito é o que nós chamamos de efeito magnético. Quando você tem uma corrente elétrica percorrendo um fio condutor, surge em torno dele um campo magnético associado. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Um segundo efeito é chamado de efeito térmico ou efeito Joule. E esse efeito ele trata do aquecimento daquele fio em que a corrente elétrica atravessa, né?
e ela é decorrente da colisão entre os elétrons livres e os átomos daquele material que constrói o nosso fio. Esse efeito térmico, ou efeito Joule, ele é utilizado para você construir chuveiros elétricos, ferro de passar roupa, a chapinha de cabelo, o secador de cabelo, a airfry na cozinha. Tá? Não é o princípio físico para o funcionamento de um micro-ondas, mas ele é o princípio físico para o funcionamento de um forno elétrico. Tudo bem? Tudo que você quer gerar um calor utilizando eletricidade, isso é decorrente de um efeito Joule. Tá bom? Um outro efeito que é provocado pela corrente elétrica é chamado de efeito químico, que é quando a corrente elétrica atravessa uma solução iônica e aí ocorre o que a gente chama de eletrólise, ou seja, o deslocamento e a descarga dos íons negativos e positivos para os polos negativo e positivo de baterias que promovem a corrente. Então, normalmente, nesse caso, você vai ter uma substância química com dois pontos colocados dentro dele, onde você vai fazer a corrente passar, e aí você vai fazer com que os íons daquela substância sejam deslocados para diferentes pontos, para os diferentes polos que você criou. Tá? Além desses três efeitos que eu apresentei, nós temos outros dois, que são chamados de efeito luminoso, que é quando a corrente elétrica atravessa um gás rarefeito e acontece a emissão da luz decorrente dessa interação das partículas ionizadas com as demais partículas do gás. Para onde que é utilizado? Quando você quer construir lâmpadas de neon, essas lâmpadas fluorescentes, tá bom? A lâmpada de LED, ela é diferente. A lâmpada de LED é uma outra estrutura. Ela também tem um efeito luminoso, mas, enfim. E você também tem o efeito fisiológico, que é quando você atravessa um organismo vivo com uma corrente elétrica e essa corrente elétrica produz contrações musculares, tá? Isso provavelmente vocês devem ter visto, ou eu imagino, não sei, na aula de anatomia, quem é da turma de zootecnia, e o pessoal de engenharia florestal acho que não faz anatomia. Então, quando você dá um choque elétrico em algum organismo vivo, não precisa ser um choque muito forte, tá, gente? Quem já tomou choque já viu, automaticamente a sua musculatura logo contrai. Isso é decorrente de um efeito fisiológico. Tudo bem? E quando a gente fala de corrente elétrica, uma outra informação que é importante a gente trazer, né, uma outra relação física muito fundamental, é chamada da lei de Ohm. E a lei de Ohm, ela nada mais é do que a afirmação de que a corrente que atravessa um dispositivo, ela é sempre diretamente proporcional à diferença de potencial que é aplicada ao dispositivo em questão. Então, quando você tem um dispositivo ligado a uma tomada, esse dispositivo normalmente ele vai ter uma característica, ele vai ter uma resistência elétrica, né? A corrente elétrica vai encontrar uma certa dificuldade de atravessar por ele, e a gente está vendo que quanto maior a diferença de potencial, maior vai ser a corrente que você experimenta. Coloque o dedo numa tomada 110, você vai levar um choque. Coloque o dedo numa tomada 220, você vai levar um choque maior ainda. Coloque a mão em um fio de alta tensão e aí é um abraço. Você vai simplesmente levar o farelo, porque você vai estar numa diferença de potencial muito alta e o seu corpo, por ser um objeto que satisfaz a lei de Ohm, você vai receber uma descarga elétrica muito grande. Tudo bem, pessoal? Então, um dispositivo que obedece a essa lei de Ohm é um dispositivo em que a resistência dele não depende do valor da diferença de potencial. Ele é uma característica do corpo em questão. E o material que obedece à lei de Ohm, né, se a resistividade do material também não depender nem do módulo nem da direção do campo elétrico. Em linhas gerais, o que você tem é que quando você mede a resistência de um objeto, e se ele for um objeto que satisfaz a lei de Ohm, ele vai ter que satisfazer uma regra tipo essa daqui. Então, a caneta, beleza? Então, essa é a equação da lei de Ohm, onde quem são cada um dos termos? Esse termo que aparece é a nossa resistência, ele depende do material. Essa letrinha que aparece é a nossa DDP, é a nossa diferença de potencial, e aqui está a nossa corrente elétrica.
A unidade de resistência elétrica no sistema internacional, ela é conhecida como ohm. E deixa eu só aceitar a gente aqui que tá. Opa. Beleza? A unidade de resistência elétrica no sistema internacional é o ohm e ele equivale a 1 volt por ampere. Volt é a unidade de DDP e ampere é a unidade de corrente elétrica. Nos diagramas de um circuito elétrico, a gente representa um resistor utilizando este pequeno símbolo que aqui aparece. Todo mundo consegue visualizar o símbolo? E aí, Sim, professor. como que fica um circuito elétrico desenhado, né? Normalmente o circuito elétrico, quando você vai fazer um circuito elétrico com a presença de um resistor, o que você vai ter é o resistor e aqui você vai ter a nossa DDP. Então, para que todo mundo identifique, esse símbolo daqui serve para indicar o resistor ligado ao circuito. Essa outra estrutura aqui é a nossa DDP, é a nossa bateria. Ele é que fornece a nossa diferença de potencial, tá? E aí você tem a sua corrente elétrica circuitando este circuito. Deixa eu apagar aqui, tá? Então a gente tem a nossa corrente elétrica. E esse circuito, e esse componente eletrônico que é o resistor, ele satisfaz a lei de Ohm. Então, se você conhece o valor da diferença de potencial, se você conhece a corrente elétrica que passa nesse circuito, você pode encontrar essa resistência usando a lei de Ohm. Tudo bem? Agora, uma outra forma de você encontrar a resistência de um material é você utilizando o que nós chamamos de segunda lei de Ohm, que define a resistividade. A resistividade ela é uma grandeza característica do material de que é feito o nosso resistor e, além disso, ele depende de outras informações, como a temperatura que é alcançada por ele. Quando você tem um resistor na forma de um fio, como eu coloquei na imagem para vocês, um fio de comprimento L e área de secção reta, né, que é esse corte que você pode fazer nele no meio, e você olhar, você vai ver que tem uma área de secção reta, essa área de tamanho A, você vê que a resistência de um material, ela vai satisfazer essa equação, onde... Opa, deixa eu... esse PowerPoint para escrever é um desastre. Então, onde a resistência vai depender da resistividade do material, aqui do comprimento do fio e aqui a área. Então veja que se você pega dois fios feitos com o mesmo material, mas um fio mais grosso ou um fio mais fino, você vai ter uma resistência diferente, porque essa resistência vai depender dessa grossura do fio, ou seja, a área. Agora, se você pegar dois fios feitos de mesmo material, mas de comprimentos diferentes, também você vai ver que o fio maior vai ter uma resistência maior do que o fio de tamanho menor. Tudo bem, gente? E essa outra característica, a resistividade, é uma característica do material, é uma constante física. E aqui eu trouxe alguns materiais com as suas resistividades. Você tem o cobre, você tem a borracha, você tem o alumínio, você tem o ouro, você tem a madeira e você tem o carbono. Observem que materiais com baixa resistividade são materiais que são excelentes condutores, afinal de contas, ele tem uma resistência menor à corrente elétrica atravessando por ele. Isso vai fazer com que o elétron se propague muito mais fácil naquele material. Por isso que materiais como o cobre, o alumínio, o ouro e até mesmo o carbono têm uma resistividade baixa quando comparadas com a borracha e a madeira. Veja que a borracha tem uma resistividade da ordem de 10 a 15, enquanto que a madeira tem uma resistividade da ordem de 10 a 10. Tudo bem, pessoal?
E continuando falando em circuitos, a gente tem que falar também da ideia de potência elétrica. A potência que é associada, né, a um circuito elétrico, ele é dado pela essa expressão, é a corrente elétrica vezes a DDP, ou seja, é a taxa de energia que é fornecida ao nosso circuito. Então, se você tem um circuito com... Deixa eu pegar de novo a caneta aqui. Então, se você tem um circuito elétrico com uma voltagem V e passa por esse circuito uma corrente elétrica I, tudo bem? A potência, ou seja, a quantidade de energia por unidade de tempo que atravessa esse circuito, vai ser dado por essa expressão, onde I é a corrente elétrica e V é a voltagem. Qual é a unidade de potência no sistema internacional? No sistema internacional, a unidade de potência é o watts. Tá? Então, se você tem um circuito com uma voltagem de 110 volts e passa uma corrente de 2 amperes, a potência que atravessa esse circuito vai ser uma potência de 2 vezes 110, vai ser uma potência de 220 watts. Tudo bem? Então, se você liga nesse circuito um equipamento, sei lá, com 500 watts de potência, você não vai poder alimentar ele nesse circuito com essa bateria. Você teria que colocar uma bateria com uma voltagem maior. Ou então você aumenta a corrente que atravessa ele, para que você tivesse uma potência muito mais alta. Tudo bem? Agora, quando você quer encontrar a potência que é dissipada, né, ou seja, a energia que é perdida por esse equipamento que você coloca, pode ser o resistor. Essa potência é a corrente. Lembrando que essa DDP ela satisfaz a lei de Ohm, então essa potência vai ficar I ao quadrado vezes R. Então, se você pega um equipamento que tem uma resistência de 10 ohms e vê qual é a potência dissipada, você vai ver que a potência dissipada aqui vai ser 2 ao quadrado, que é a corrente ao quadrado, vezes 10 ohms. Então, 2 ao quadrado é 4 vezes 10, 40 watts. Então veja que nesse circuito você consegue alimentar um equipamento de 40 watts de potência, porque você produz nesse circuito com essa bateria de 110 volts, você produz 220 watts. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Eu não estou olhando o chat, eu vou olhar agora. Posso continuar, gente? Beleza, então vou continuar. Ninguém falou nada? Bem, quando a gente fala de corrente elétrica, é importante que a gente distingue os dois tipos de corrente que a gente tem, tá? Porque talvez vocês podem ser levados a pensar que a gente sempre tem o mesmo tipo de corrente. E a corrente elétrica, ela é classificada de duas maneiras, tá? A primeira forma é chamada de corrente contínua e a outra de corrente alternada. Qual é a diferença entre cada uma das correntes que vem a seguir? No caso da corrente contínua, o fluxo dos elétrons eles são ordenados e sempre acontecem na mesma direção. Esse é o tipo de corrente que é fornecido, por exemplo, nas baterias dos carros, de motos, né? De 6, 12 ou 24 volts. E nessas baterias pequenininhas que a gente tem, ou até mesmo nas pilhas. Ou seja, são todos os equipamentos que ligam na tomada que a gente tem uma corrente contínua. O problema da corrente contínua é que quando você a utiliza para grandes distâncias, para transportar eletricidade a grandes distâncias, você tem um problema que é decorrente dos efeitos da corrente elétrica que eu apresentei para vocês, que é o efeito Joule. Então, quando você usa um equipamento eletrônico por muito tempo, a gente observa que esse equipamento ele começa a esquentar. E quando você começa a esquentar o equipamento, você está perdendo energia. Isso é uma consequência da corrente contínua. Então, você não consegue utilizar corrente contínua para fazer transferência de energia elétrica de um ponto para outro com uma energia muito grande. Por isso que a gente tem a segunda forma de corrente, que é chamada de corrente alternada.
A corrente alternada, pessoal, ela é uma corrente elétrica em que o sentido ela muda com o tempo. Então ela não vai, se você quiser pensar assim, a corrente contínua é como se fosse uma linha reta de elétrons e a corrente alternada é como se fosse uma onda, tá? Você tem uma onda, hora vai num sentido, hora vai no outro, hora no sentido, hora vai no outro, tá? Normalmente a forma da corrente alternada, ela usa funções trigonométricas, como a função seno ou a função cosseno. Porque no gráfico da função seno e cosseno você tem esse comportamento, ora parte positiva, ora parte negativa, ora parte positiva, ora parte negativa, tá? Esse tipo de corrente, ela é muito utilizada para você fazer justamente o transporte de energia elétrica de pontos muito longos. Existe um excelente filme que é até recente, que é A Briga das Correntes. Deixa eu me confirmar aqui. Eu não sei se vocês já assistiram, que é justamente para tratar essa briga, que é com o... Vou já pegar aqui, peraí rapidinho que eu já falo. Guerra das Correntes é o nome, ou Batalha das Correntes, tá? Foi uma disputa entre o Thomas Edison e o Nikola Tesla. Então ele tem vários documentários sobre isso, mas o filme mais recente, acho que é de 2016, 2017, acho que até menos. Eu não vou lembrar agora. É bem recente mesmo, pessoal. Vale a pena vocês assistirem e ele trata exatamente essa discussão de corrente contínua e corrente alternada. E aí você vê os efeitos de cada uma delas, mas graças à genialidade do Tesla, a gente vê hoje que a corrente alternada ela tem muito mais utilidade para transporte de energia. Hoje todo mundo consegue ter energia graças à corrente alternada. Agora, claro que você tem que encontrar um mecanismo de transformar essa corrente alternada para corrente contínua, porque a corrente alternada ela vem em voltagens muito altas e quando ela chega na nossa residência, você tem que fazer uma redução de voltagem para você ligar os equipamentos, senão você pipoca. E aí a gente vai aprender no finalzinho da nossa aula como que a gente transforma a corrente alternada para corrente contínua. A gente usa um transformador. Tudo bem, pessoal, até aqui? Posso continuar? Todos estão me ouvindo aí? Beleza, gente. E aí, para complementar essa diferença entre corrente contínua e corrente alternada, eu trouxe para vocês mais um outro videozinho que é justamente para que vocês possam verificar. Então, inicialmente, é porque como eu estou transmitindo pelo Google Meet, fica ruim, mas no vídeo vai dar para vocês ouvirem melhor. Então, o vídeo ele vai trazer para vocês as duas formas de corrente. A primeira corrente que vai ser mostrada é uma corrente contínua e depois vocês vão verificar a corrente alternada. Então, eu vou deixar vocês assistirem o vídeo. Ele está em inglês, mas, enfim, não se preocupem com isso. Eu quero que vocês vejam o visual e depois a gente retorna e discute um pouquinho e vocês me falam o que vocês perceberam. Tudo bem? Então, vou colocar para vocês. Hello, I'm Bruce Yaney, and today I'd like to look at visual proof of the difference between a direct current and an alternating current. So, let's take a look. I have a battery pack, I have a light bulb. Então, só para que vocês entendam, tá? O que ele está dizendo é que ele vai mostrar a diferença entre uma corrente contínua e uma corrente alternada. Então, ele está mostrando basicamente isso, tá bom? And batteries are said to be direct current. So when I attach the battery pack to the bulb, electrons are flowing out the negative side through the bulb and back to the battery. Então aqui, ó, ele liga uma bateria a uma lâmpada simples e esse é um sistema que está te mostrando o fluxo de uma corrente contínua. Então, basicamente, a corrente sai do polo negativo, do polo positivo e caminha para o polo negativo. Então, ela sai de uma bateria, né, do polo positivo, atravessa a corrente, aí por um efeito Joule aquece o filamento da lâmina, produz um efeito luminoso, acaba esquentando o ar lá dentro e já dá um efeito luminoso, e aí a corrente volta pelo fio vermelho. Então você tem um fluxo contínuo de corrente. Tanto é que se essa lâmpada ficar acesa, depois de uma certa quantidade de tempo, esse fluxo contínuo de cargas vai diminuindo, né? Até que uma hora as baterias descarregam e aí pronto, você não tem mais corrente atravessando. Então, essa primeira imagem é de uma corrente contínua.
This is a direct current. The electrons are always flowing in the same direction. This bulb is constantly on because it's a steady stream of electrons, always flowing through the same way. So let's wave this in the dark and see what it looks like. Então agora o que ele vai mostrar para vocês é, nesse caso onde você tem um fluxo contínuo de corrente, ou seja, os elétrons sempre vão andar na mesma direção, ele vai começar a fazer uns experimentos. Olha o que acontece para o caso da corrente contínua. If you wave this type of light in the darkness, you'll see a steady stream of light with no breaks in it because it's a continuous source of electrons going through the bulb. Vocês conseguem perceber? Claro que aqui ele usou uma técnica de fotografia, que é você capturar, deixar a lente aberta para capturar o maior tempo de possível a luminosidade, né, os raios luminosos. E aí vocês percebem que nesse primeiro momento, quando ele faz isso, a lâmpada ela sempre fica acesa, o que acaba produzindo esse efeito na foto de um filamento contínuo. Então isso só é possível porque você tem aqui um exemplo de corrente contínua. So this is a direct current because the electrons are always flowing in the same direction. Now, the household electricity coming into your home is an alternating current, and it's cycling 60 times per second. So when I plug this in, and in this case I've lit a little neon light, and when we look at this bulb in the dark, it also appears. Então agora o que ele fez é, ele retira aquela bateria, ele vai ligar uma nova lâmpada numa fonte de alimentação com uma corrente alternada, tá? Então ele está dizendo que ele está ligando numa fonte de corrente alternada. E aí, apesar da gente estar vendo a lâmpada acesa continuamente, porque os nossos olhos não conseguem perceber a velocidade com que essa corrente está ligando e desligando por ser alternada, a gente vê essa luminosidade contínua. Mas aí ele vai fazer o mesmo experimento para a gente poder perceber a diferença. To be a steady stream of light. But the electrons are actually switching directions every 60th of a second. So the electrons are constantly going back and forth. So this bulb is not always on because the electrons are actually going in one direction, stopping, and then going back in the other direction. Então aqui o que ele está dizendo é que apesar de você estar vendo a lâmpada acesa de forma contínua, os elétrons estão indo de um lado para o outro em função da corrente alternada. Então, você vai ter um instante de tempo em que o elétron passa de um lado para o outro, passa do outro lado para o outro e volta e fica fazendo isso, pulando de um lado para o outro. Now, let's try waving the neon light in the dark and see what its path looks like. When we view this light in the dark, we'll actually see breaks in the stream of light because the electrons have stopped flowing in one direction and are starting to reverse to flow in the other. Então, observem agora que, diferentemente do que nós vimos no caso anterior, você tem agora um espaçamento entre os feixes de luz. Então, é como se o elétron viesse de um lado para cá e depois ele parasse, aí voltasse do outro lado. E justamente é isso que, quando ele usa essa técnica de fotografia, ele consegue capturar esse momento em que o elétron pula de um lado para o outro. Tudo bem, pessoal? Opposite direction. So when I move this light around fast enough, it's allowing us to see that change that's occurring every 60th of a second. This next piece is going to use two lights that are hooked up to diodes. Now, a diode allows electricity to flow in one direction, but not in the other direction. Kind of like a one-way gate. It allows electrons in, but it doesn't allow them out. The orange bulb has electrons flowing in one direction, but it's not able to flow in the opposite direction through it. And the green is able to flow in the opposite direction, but not in the first direction. Aí agora o que ele faz é, ele pegou um outro componente eletrônico que é chamado de diodo. O diodo é um componente que ele não permite... Então, a gente viu que no caso da corrente alternada, o elétron fica de um lado para o outro, de um lado para o outro. Agora ele coloca um diodo em que ele vai fazer o seguinte, olha, para a lâmpada laranja, o elétron só vai para um lado, não permite que ele volte. E para a lâmpada verde, ela só vai para um lado e não permite que ela volte. Então você vai ter as direções diferentes em cada um. So when the orange is on, the green is going to be off. Então aí quando você vê a lâmpada laranja acesa, a verde vai estar apagada. E quando a verde estiver acesa, a laranja está apagada. Porque é justamente o diodo que impede que as duas fiquem acesas simultaneamente. Let's wave this in the dark and see what this looks like.
With this piece, we're seeing alternating colors. The orange is on when the electrons are flowing in one direction, and the green is on when the electrons are flowing in the opposite direction. Então aqui, pessoal, antes a gente viu, no caso, só aquele filamento laranja pontilhado, né? Agora você vê que quando a verde está acesa, a laranja não vai estar. E aí quando a laranja acende, a verde não está. Então por isso que você vê uma do lado da outra, né? As duas nunca vão estar sobrepostas, porque uma não vai poder acender ao mesmo tempo que a outra. Agora, claro que esse efeito é muito rápido para o nosso olho. A gente não consegue capturar isso a olho nu. Por isso que ele usou um equipamento, a câmera. Alright, so there's our visual proof of direct current versus an alternating current. I hope you enjoyed this segment. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham percebido a diferença entre as duas correntes. Tudo bem? Podemos continuar? Turma? Sim, professor. Ah, beleza. Não se preocupem, eu sei que agora está sem áudio, mas lá na gravação, quando eu subir para o YouTube, vai estar com áudio, tá, gente? Então vocês vão poder ouvir o áudio do que eles falaram e tudo mais. Bem, agora que a gente entende que você tem o que é um circuito elétrico, a gente já sabe que o circuito elétrico ele tem alguns componentes interessantes que são utilizados, como corrente elétrica, como a DDP, a bateria, como o resistor. A gente já sabe que a corrente ela tem os seus efeitos, né? E também a gente pode classificar ela como corrente contínua ou como corrente alternada. Agora a gente vai trabalhar propriamente dito com o circuito, com a associação de circuitos. E aqui vale ressaltar que tudo que a gente vier a fazer aqui, a gente está sempre considerando corrente contínua. A gente não está considerando corrente alternada. Por quê? Porque a corrente contínua é mais fácil da gente trabalhar e a corrente alternada, para o que a gente quer fazer, não tem necessidade. Todo esse embasamento aqui a gente pode usar para a corrente contínua. Tudo bem? Então, qualquer caminho que a gente tiver por onde os elétrons possam caminhar ou fluir é o que a gente vai chamar de circuito elétrico. Então, para um fluxo contínuo de elétrons, a gente tem que ter um circuito elétrico sem interrupção. Você tem que ter um circuito fechado. Você tem que ter um interruptor que ligue e desligue o circuito. Então, quando você liga, você fecha o circuito, você permite que a corrente comece a fluir. Então, dentro desse circuito, o que a gente tem, a gente chama a chave elétrica, que é o que pode ser ligada ou desligada para fazer com que o circuito seja alimentado ou desligado. A chave pode ser o interruptor que você conecta na tomada. Se você tira da tomada, você corta. Se você liga na tomada, você começa a ter corrente novamente, tá bom? Então, a gente chama a chave para poder ligar ou desligar. Essa maior parte dos circuitos, eles possuem sempre mais de um dispositivo. Você nunca vai ligar só um dispositivo. Você tem uma série de dispositivos eletrônicos ligados. E aí, quando você faz isso, você pode conectá-los em série ou conectá-los em paralelo. E aí eu trouxe duas imagens para que vocês possam ver a diferença de cada um. Nessa primeira imagem, a gente tem aqui uma bateria, onde essa bateria ela é ligada através de um fio condutor a duas lâmpadas. Então, as duas lâmpadas elas estão ligadas, nesse caso, em série. Observem que a corrente que atravessa as duas lâmpadas é exatamente a mesma corrente que sai da bateria. Então, quando você tem resistores ligados em série, a corrente elétrica que atravessa esses condutores, esses resistores, é sempre a mesma. Tudo bem? Além disso, você tem aqui do outro lado um circuito em que agora as lâmpadas não estão ligadas mais em série, e sim ligadas em paralelo. E qual é a diferença? A principal diferença de um circuito em paralelo para um circuito em série é que, no caso do circuito paralelo, a corrente elétrica que entra em cada uma das lâmpadas, ela não é mais a mesma. É como se a corrente que sai da bateria ela se dividisse em dois pedaços e uma parte fosse para a lâmpada de cima e a outra parte da corrente fosse para a lâmpada de baixo. Depois as correntes se encontram e voltam para a corrente inicial. Então, quando você tem circuitos ligados em série, a corrente é a mesma. E quando você tem circuitos ligados em paralelo, é a diferença de potencial, ou seja, a voltagem que eles estão ligados é que é a mesma para os dois componentes. Mas a gente vai ver isso com calma logo mais. Então, o primeiro caso é o que a gente tem de um circuito
formado por dois resistores ligados a uma fonte de 6 volts. Todos vocês conseguem visualizar? Sim, professor. Beleza. Então, nesse caso, como que a gente pode encontrar, por exemplo, a corrente que passa por esse circuito? Então, vamos lá. Veja que eu tenho uma corrente que sai da nossa bateria de 6 volts. Então, aqui está a nossa bateria. Sai uma certa corrente por ela. E essa corrente atravessa o primeiro resistor, continua aqui, depois passa pelo próximo resistor e vai embora. Então, todos esses resistores, eles são resistores ôhmicos, né? Satisfazem aquela lei de Ohm. O problema é que dessa maneira eu não consigo encontrar a corrente que passa por ela. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar uma maneira de reescrever esse circuito de uma forma muito mais simples, em que eu consiga determinar a corrente. Para isso, a gente vai usar o conceito de resistência equivalente. A resistência equivalente seria você substituir estes dois resistores por um único resistor equivalente. É como se ele representasse os dois. E nesse caso, quando eles estão ligados em série, a resistência equivalente ela é dada pela soma direta das duas resistências. Então, quando eu substituo, é como se eu tivesse um novo circuito de 6 volts e um resistor equivalente aqui. Tudo bem? Onde esse resistor equivalente seria R1 mais R2. Tudo bem, pessoal? Perfeito. E quando você tem o caso de um circuito ligado em, por exemplo, tá, vamos continuar aqui, né? Então, digamos que eu escolha que esse resistor R1 é de 3 ohms e o resistor R2 é de 5 ohms. Quanto que será que é a corrente que passa por ele? Bem, a gente já sabe que a diferença de potencial, usando a lei de Ohm, ela satisfaz essa equação. E quem é esse R que aparece? Esse R vai ser a nossa resistência equivalente. Então, a nossa DDP, que é de 6 volts, é igual à resistência equivalente, que é a soma das duas resistências. 3 mais 5 dá 8, vezes a corrente I que passa. Então, vocês vão ver que a corrente que passa em cada um dos circuitos vai ser 6 dividido por 8, ou aqui 3/4. Tudo bem? Então, isso aqui dá 0,75 ampere. Ok, pessoal? Deu para entender como a gente faz no caso de resistência em série? Resistência em série, você soma as resistências. Tudo bem? E quando você tem circuitos ligados em paralelo? Quando você tem circuitos ligados em paralelo, aí é diferente, porque o que acontece é o seguinte, essa corrente que entra aqui, pessoal, I, ela divide. Eu venho uma corrente I1 para um lado e uma corrente I2 para o outro lado. Então, as correntes que passam em cada um dos resistores, elas são diferentes. A gente não consegue fazer com que seja a mesma corrente que passa para cada um, porque eles estão ligados em paralelo. E aí, como que a gente faz? Bem, nesse caso, a gente também pode, de novo, transformar esse circuito em um circuito muito mais simples, usando o conceito de resistores equivalentes, onde o que a gente faz é pegar esses dois resistores e, de novo, escrever como sendo um único resistor equivalente. Só que agora, no caso de circuitos em paralelo, a diferença é que você não faz a soma direta, tá? Você faz... Deixa eu pegar aqui a borracha. Para circuitos em paralelo, o que você faz é que o inverso da resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2.
Tudo bem? Então, se eu quiser encontrar a resistência equivalente para esse circuito, assumindo que R1 é de 3 ohms e R2 é de 5 ohms, como que eu vou fazer? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre 5. E aí, pessoal, tem que lembrar aquela continha de fração, né? O MMC aqui é 15, então aqui vai ficar 5 mais 3, e aqui a gente vai achar 8 sobre 15. Mas 8 sobre 15 é 1 sobre o inverso da resistência equivalente. Isso quer dizer que a nossa resistência equivalente vai ser 15 sobre 8. Tudo bem? Opa, fiz besteira aqui. Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida? Então, recapitulando, quando você faz resistência em série, você soma as duas resistências, e quando você faz a resistência em paralelo, você tem que pegar a soma do inverso das resistências. Tudo bem, pessoal? Não confunda isso. Agora, claro que no nosso dia a dia, a gente não resolve problemas tão simples assim, né? Você acaba tendo que escrever os circuitos, você vai ter sempre uma combinação de circuitos. Ora vai estar em série, ora vai estar em paralelo. Então, eles são, às vezes são complexos os circuitos e a gente não consegue só simplesmente fazer isso. Então, a gente tem que aprender uma maneira de olhar para o circuito e saber quando ele está em série e quando ele está em paralelo. Então, para isso, existem algumas regras que são chamadas as regras de Kirchhoff, e elas são utilizadas para você poder analisar esse tipo de circuito que tem uma complexidade maior. Basicamente, a lei de Kirchhoff são duas leis. A primeira é a lei dos nós, ou a regra da junção, que ela diz o seguinte, que a corrente total que entra em qualquer ponto em um circuito deve ser igual à corrente total que sai desse ponto. É a lei dos nós, que eu falei lá no início. E a outra regra é a regra do circuito fechado, que em qualquer circuito fechado, as somas das diferenças de potenciais, elas devem ser iguais às somas das quedas de potencial. Então, toda vez que você tem uma bateria, você tem uma soma, você tem um aumento de potencial, e quando você passa por um resistor, você tem uma queda de tensão. Então, essa é a lei de Kirchhoff. Mas eu vou mostrar na prática para vocês como funciona. Então, aqui a gente tem um circuito bem simples, onde todos estão em série, não estão em paralelo, todo mundo está ligado em série, e a gente vai aprender o que acontece. Veja o seguinte, vocês vão ter que acompanhar o sentido da seta. Então, você tem uma corrente saindo de uma DDP de 12 volts, ela entra num circuito, num resistor de 4 ohms, depois ela passa numa bateria de 6 volts, mas no sentido contrário, olha, tá vendo aqui? Ó? É importante que vocês olhem esse sinal no circuito e passa no resistor. Então, cada um desses componentes tem uma DDP. Eu vou chamar de DDP1, vou chamar de DDP2, vou chamar de DDP3, vou chamar de DDP4. Tudo bem? Todos conseguem visualizar aí? Sim, professor. Então, beleza. Então, o que acontece? O que a gente tem é o seguinte. Vamos lá. Como a gente está definindo o sentido da corrente, a gente vai poder escolher ver quem está tendo um aumento de tensão e uma queda de tensão. Tá bom? Então, quando a corrente sai daqui, você está tendo uma diminuição de tensão. Então, aqui você vai ter, para esse primeiro elemento, uma queda de tensão de menos 12 volts. Você está saindo do polo positivo para o polo negativo. Então, você está diminuindo a tensão. Quando ele entra no resistor, ele tem uma outra DDP. Como é que a gente acha essa DDP? Lembra que é a lei de Ohm. Então, é RI. Tudo bem? Então, vai ter uma outra DDP. Vou chamar de V2. Tá? Quando ele passa nesse outro componente aqui de cima,
veja que eu vou ter um aumento de tensão. Eu estou saindo do polo negativo para o polo positivo. Então, eu subi a tensão. Eu saí de um polo menor e fui para um polo maior. Então, aqui eu tenho mais 6 volts. E, de novo, eu entro no resistor, eu tenho uma queda de tensão. Veja que eu estou entrando no polo positivo e saindo no polo negativo. Então, eu estou diminuindo. Então, eu vou ter uma queda de tensão nesse potencial V4, que é o RI. Beleza. Agora que eu conheço a tensão de cada um, eu posso usar a lei das malhas, porque aqui eu tenho um circuito fechado. Ok? E como que vai ficar? Lembra, a lei das malhas, ela diz para a gente o seguinte, que em qualquer circuito fechado, a soma das elevações no potencial, ou seja, o aumento de tensão, deve ser igual à soma das quedas no potencial. Então, você tem apenas um aumento de potencial nesse cara, então aqui 6, tem que ser igual à soma das quedas de potencial. Então, você tem uma queda daqui, que é 6I desse cara. Veja que eu não conheço a corrente. Aqui eu tenho mais 12 volts, porque teve uma queda. E aqui eu tenho mais 4I. Organizando, então eu vou pegar todo mundo que está aqui e vou jogar para o outro lado da igualdade. Eu vou encontrar 6 menos 12 menos 6i menos 4i é igual a zero. Isso é o que a gente chama da lei das malhas. A lei das malhas vai permitir que eu consiga encontrar aqui uma expressão para determinar a corrente elétrica. Então, 6 menos 12 dá menos 2, menos 6 com menos 4i dá menos 10i, isso é igual a zero. Então, você vai ter que a corrente aqui vai dar I igual a menos 2 sobre 10, ou melhor, menos 0,2 ampere. Tudo bem, pessoal? Depois vocês vão poder reassistir essa aula e caso você ficar com alguma dúvida, você vai poder pausar, dar uma olhada, mas claro, você pode me perguntar aqui agora se você tiver ficado com alguma dúvida. A lei das malhas foi utilizada para que a gente possa encontrar justamente essa equação. Ela é muito útil quando você tem circuitos mais complicados, como a gente vai ver na próxima transparência aqui. Bem, nesse caso, você tem um circuito muito mais complicado e que, a princípio, você não sabe dizer se quem está em série ou quem está em paralelo. Então, quando você chega nesse ponto, você precisa saber o que fazer. Então, como que você faz nessa situação? Você primeiro vai escolher um sentido da corrente e você tem que sempre respeitar esse sentido. Então, aqui a gente vai adotar um sentido para o nosso circuito da seguinte maneira. A gente quer que seja dessa forma aqui em cima e eu quero que seja dessa forma aqui embaixo. Professor, eu posso fazer de outro jeito? Pode, mas desde que você respeite os sinais de quando você adota esse sentido, tá bom? Então agora que a gente fez isso, nós vamos esquecer a parte de baixo do nosso circuito. Então eu vou chamar de 1 e vou chamar de 2, tá? Então a gente vai esquecer o circuito 2 aqui embaixo e vamos olhar apenas para o circuito 1. Então, olhando para o circuito 1, a gente tem o seguinte, você sai, a corrente começa a sair aqui da bateria de 6 volts, veja que é a corrente I2 que passa por ele, então você tem você tem um aumento de tensão, olha, você sai do polo negativo e vai para o polo positivo, então você tem 6 volts. Quando você chega no resistor, você bate no resistor aqui, olha, você está entrando no polo positivo e você está saindo no polo negativo. Então, você está tendo uma queda de tensão. Lembra que, nesse caso, a tensão do resistor é menos a resistência dele, que é de 4, vezes a corrente que passa nele, que, nesse caso, é o I2. Tudo bem? E aqui, de novo, ó, continuando o caminho, você vai ver que quando você bater no segundo resistor, você está entrando no polo positivo, você está indo para o polo negativo, você tem uma queda de tensão. Então, você vai ter menos 2, que é a resistência dele, e a corrente que passa nele, que é o I3. E isso tudo tem que ser igual a zero. Deu para entender a montagem que a gente fez aqui, pessoal? Só apagar esse B para não confundir. Posso continuar, gente?
Posso sim, Shirley, posso repetir. Esquece nesse momento o circuito de baixo e você vai analisar como que está nessa corrente em vermelho que eu desenhei, o caminho que a gente escolheu. Então eu vou começar a seguir o caminho. Então eu vou seguir, deixa eu apagar aqui de novo, para que todo mundo possa entender. Então agora eu não estou olhando para essa parte de baixo, eu vou até usar canetas de cor diferente. Então a gente vai fazer um circuito nesse caminho e vou fazer um circuito nesse outro caminho. Ok? Eu estou olhando apenas o circuito com a caneta na cor azul. Quando eu olho para a caneta de cor azul, eu vou ver como que a corrente passa em cada um dos componentes daquele circuito fechado. Então, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, eu começo nesse primeiro elemento de 6 volts. Então, eu vou começar aqui. Quando eu olho para ele, veja que a minha corrente em azul, ela entra no polo negativo e vai para o polo positivo. Então, eu tenho um aumento de tensão. Então, eu coloco aqui 6 volts. Tá bom? Quando eu vou continuando no caminho, ó, venho andando, tá? Quando eu bato no próximo elemento, o próximo elemento é um resistor. Eu entro no polo positivo e saio no polo negativo. Quando eu faço isso, eu estou tendo uma queda de tensão. Então, eu tenho um sinalzinho de menos. E a tensão de um resistor é a sua resistência, que vale 4, vezes a corrente que atravessa ele. A corrente que atravessa ele, de acordo com a figura, é a corrente I2. Continuando o caminho, passei por aqui, vou andando agora, subo e vou chegar nesse outro. Quando eu chego nesse outro resistor, olha, polo positivo, polo negativo, eu tenho uma queda de tensão menos, e aí vai ser a resistência vezes a corrente que atravessa ele, que é a corrente I3. E isso tudo vai ser igual a zero. Isso é a lei das malhas para o circuito na cor azul. Tudo bem? Agora, a gente esquece o que está em azul e vai olhar para a parte de baixo do que está em vermelho. Quando a gente faz isso, nós vamos de novo seguir o mesmo raciocínio. Vamos lá. Eu olho primeiro para a componente aqui, ó, de 12 volts. Eu estou saindo do polo negativo e estou entrando no polo positivo. Então, eu tenho um aumento de tensão de 12 volts. Venho andando, eu entro no resistor, no polo positivo, e saio no polo negativo. Então, eu tenho uma queda de tensão de menos 6 vezes a corrente que passa nele, que é a corrente I1. Aí, continuo andando, vou bater aqui, ó. Quando eu bato nesse cara, olha, eu chego no polo negativo e saio no polo positivo. Só que aí, ó, vai estar ganhando um sinal de mais, porque eu estou no sentido contrário, eu estou tendo um ganho de tensão. Então, vai ficar 4 vezes a corrente que passa ele, que é a corrente I2. Justamente o sinal ficou mais aqui porque eu estou indo num caminho contrário à corrente que passa nele. Por isso que ficou o sinal de mais. Tudo bem? E aí eu chego finalmente nesse outro, que tem aqui, ó, que bate no polo positivo e sai no polo negativo. Então eu tenho uma queda de tensão de 6 volts e isso é igual a zero. Então veja que a gente está construindo as duas equações para o circuito de cima e para o circuito de baixo. Tudo bem, pessoal? E aí, com essa informação, bem, a gente consegue resolver. Só falta um problema, porque nós temos 3 correntes para serem determinadas. A corrente I1, a corrente I2 e a corrente I3. Mas aqui nós só temos 2 equações para 3 variáveis. E aí que a gente faz o uso da lei dos nós. Eu vou pegar aqui nesse nó e vou ver que, olha, a corrente I1 está entrando, a corrente I2 está entrando e a corrente I3 está saindo. Então aqui eu vou ter que I3, que é a corrente que está saindo, é igual à corrente I1 mais a corrente I2 que estão entrando. Então agora eu tenho 3 equações para 3 variáveis. E aí é só resolver o sistema linear e você acha as expressões das correntes. Tudo bem, pessoal? E aí eu deixo como desafio para vocês. Tentem resolver esse sistema linear para poder encontrar o resultado das correntes. Se você fizer isso, vocês vão encontrar como resultado que as correntes elétricas aqui, elas vão ser
Vou colocar aqui em cima, tá? E 1, vocês vão ter que achar um valor de 15 sobre 11. E 2, vocês vão achar que é 6 sobre 11. E a corrente I3, vocês vão achar que ela dá 12 sobre 11. Tudo bem, gente? Tudo bem? Deixa eu ver se eu olhei certo. Na verdade, na verdade, acho que aqui é 6. Aqui, pessoal, não é 15. Eu fiz uma conta errada. Olhei aqui. Aqui acho que vocês vão encontrar 6 sobre 11. Então, como vocês vão fazer isso? Basta resolver esse sistema linear com 3 equações e 3 variáveis. Tá bom, pessoal? Podemos continuar? Beleza. E assim a gente encerra essa parte de circuito, que era o que eu queria mostrar para vocês. Na sequência, eu queria conversar um pouquinho, e eu espero que dê tempo. Se não der tempo, a gente pode marcar um outro encontro para finalizar, é falar sobre o magnetismo. A parte do magnetismo vai ser bem direta, a gente não vai fazer tanta coisa assim, até por questão de tempo. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a gente pode observar que existe uma conexão muito forte entre a eletricidade e o magnetismo na forma de cargas em movimento, né, que acabam criando campos magnéticos. Por exemplo, você quando cria um eletroímã, que é essa imagem que eu mostrei para vocês, se você pegar um fio de cobre, ligar numa bateria e passar ela num prego ou numa chave de fenda, você vai estar magnetizando esse prego através de uma corrente elétrica, né? E além disso, você pode também fazer o contrário, né? Você pode, a partir de campos magnéticos, produzir corrente elétrica, como é o caso de geradores. E aí eu coloquei aqui a imagem de um transformador. O transformador, na sua essência, o que ele faz é isso. É usar uma corrente elétrica que entra nele, produzir um campo magnético e induzir uma corrente elétrica numa outra parte dele para fazer uma redução de tensão. E assim a gente vai entender um pouco melhor. E aí, quando a gente fala de ímãs, é importante que a gente entenda que quando você tem dois tipos de ímã. Você tem um ímã que é chamado de ímã permanente, tá bom? E o outro ímã, que é quando você induz ele, você cria esse ímã, tá? Então, Professor, oi, o seu microfone está com uma pequena interferência. acho que é Não sei se é só para mim. Melhorou, pessoal? Teste aí de novo, por favor. Melhorou? Melhorou. Ah, Obrigado. desculpa. É porque eu acho que é a capinha dele aqui que tá meio soltando e acaba atrapalhando aí, tá bom? Então vamos lá. Então, o primeiro ímã que todos nós conhecemos é um ímã permanente, que ele tem esse formato, né? É uma barra, onde essa barra tem um polo sul e um polo norte, e a gente percebe que quando você aproxima o polo sul com o polo norte, existe uma força entre eles atrativa, ou o polo norte com o polo sul, como mostra a figura. Acontece que quando você coloca dois polos iguais, né, sul ou norte com norte, essa força que surge é uma força repulsiva. E o curioso é comentar que na natureza você nunca vai encontrar nenhum material magnetizado com apenas um dos polos. Então você nunca vai encontrar na natureza o que nós chamamos na física de monopolo magnético. Ou seja, não existe só o polo sul magnético ou não existe só o polo norte. Sempre vai ter a polaridade, sempre vai ter polo sul e polo norte juntos. Tudo bem? E aí uma forma da gente visualizar o campo magnético é a gente usando o conceito de linhas de campo, que a gente já viu. E aí, quando você desenha o ímã e quer ver o campo magnético produzido por ele, normalmente a gente tem essa imagem de campo magnético. Você tem as linhas do campo magnético saindo do Polo Norte e entrando no Polo Sul. Então, essa é uma maneira física da gente visualizar
o campo magnético produzido por um ímã. Tudo bem, gente? E aí eu trouxe para vocês aqui um breve vídeo para que vocês possam ver na prática como que funciona as linhas de campo. Então aqui a gente vai ter umas limalhas de ferro, né, um pozinho de ferro, e a pessoa coloca vários ímãs, aproxima com polaridades diferentes e polaridades iguais. E olha só o que acontece. Vamos carregar? Agora não quer carregar. Pronto. Depois eu vou deixar todos os links desses vídeos também na descrição da aula lá, tá? Para que vocês possam acessar depois. Pessoal, aqui dá para todos vocês verem. Deixa eu ver se eu... não dá para me pausar porque eu tô pegando. Mas aqui dá para ver quando ele coloca os polos diferentes, né? Polo norte e polo sul. E quando ele coloca a polaridade igual, né? Quando ele inverte a polaridade. Você vê que as linhas não se tocam lá, né? Você vê que as limalhas elas não se tocam. Porque todos os dois polos estão iguais. Legal, né? Então, esse é um vídeo que eu trouxe para que vocês pudessem ver exatamente como funciona, na prática, essa ideia das linhas de campo magnético. Então, veja que você percebe claramente como funciona, onde está o polo norte, onde está o polo sul, ou quando você vira a polaridade, você vê que os dois polos acabam se repelindo. Então, você tem ali, na prática, a força de repulsão e a força de atração entre eles. Tudo bem? Então, continuando, os ímãs, como a gente pode ver, eles vão ter um efeito também sobre a corrente elétrica. Eles exercem uma força nas cargas que se movimentam nas correntes. Então, a carga ela tem que estar se movimentando para sentir o efeito de um campo elétrico, de um campo magnético. Tá? Não adianta eu pegar uma carga elétrica e colocar ela paradinha ali. Então, a gente vai ver agora, na prática, como que a gente pode fazer isso. Se a carga não estiver se movimentando, o campo magnético não vai fazer nenhuma força sobre ela. E aí, como que a gente, na prática, faz isso? Bem, a primeira coisa que você tem que fazer para encontrar a força magnética produzida sobre um campo, sobre uma partícula carregada que se move, é usar a regra da mão direita. Então, vocês não estão vendo agora, mas eu vou fazer aqui no vídeo. E aí, depois, quando vocês assistirem, vocês vão ter como é que estou fazendo com a mão, tá? Então, se vocês pegarem a sua mão direita e usar o seu dedo indicador, o dedão, o dedo indicador e o dedo médio, cada um dos três vai indicar uma das três grandezas físicas que aparecem aí na figura. O seu polegar, o seu dedão, ele tem que estar colocado na direção da seta do campo magnético, que é a letra B. O seu dedo indicador vai estar orientado na mesma direção que a letra F, que é a força. E o seu dedo médio, se você estiver fazendo correto e colocar na mesma direção da velocidade, ele vai estar apontado para o seu rosto. Então você vai estar com a sua mão direita na sua frente, o seu polegar vai estar apontado para a mesma direção do campo magnético, o seu dedo indicador vai estar apontado para cima e o seu dedo médio vai estar apontado para o seu nariz. Isso vai te dar para você saber determinar qual é a direção da força. Então, se a partícula ela entra com uma velocidade da tela do computador para o seu nariz
e o campo magnético ele passa da sua mão esquerda para a sua mão direita, a força que vai sentir essa carga vai estar apontada para cima. Ou seja, quando eu colocar essa partícula entrando dentro desse campo, ela vai começar a subir. Ela vai começar a fazer um movimento para a parte de cima, como a força mostra aí. Deu para entender, pessoal? A minha explicação da regra da mão direita? Pessoal? Mais ou menos, Tira? Então, pegue a sua mão direita, coloque em frente o seu rosto com a mão aberta. Feche a sua mão e aí você vai fazer o seguinte, o seu polegar coloque na mesma direção que está a setinha que tem a letra B. Tudo bem? O seu dedo médio, levanta ele e aponta para o seu nariz. E o seu dedo indicador aponta para cima aí. Então, se você estiver fazendo certo, deixa eu trocar aqui a câmera rapidamente para que vocês possam ver. Então, se você estiver fazendo certo, você está com essa cara aqui, ó, fazendo assim. Ok? Tudo bem? Então, ó, o dedão aponta na seta do campo magnético B. O dedo médio ele vai ser para a velocidade da partícula, então a partícula está entrando desse jeito e a força vai ser apontada para cima. Então essa partícula, quando ela entrar nesse campo magnético, ela vai ser empurrada para cima, ela vai fazer isso aqui, ó, ela vai subir. Deu para entender agora? Isso é o que nós chamamos da regra da mão direita. Tá? Ela é utilizada para a gente poder descobrir como a partícula vai sentir essa força. E na prática, como que a gente faz continhas com isso? Né? A gente, física, gosta de fazer continhas. Então, essa força magnética, ela depende do valor da carga, ela depende da velocidade da partícula, do campo magnético que ela está exposta pelo ímã que você colocou e o ângulo com que ela entra. Tá? Então, quando você quer encontrar essa força magnética, essa é a expressão que a gente usa. Ou, se você quiser encontrar o campo magnético, basta você escrever desse jeito. São as duas coisas que você pode calcular. E esse letra B que aparece, quem é? É o campo magnético e no sistema internacional ele é medido em Tesla. E a letra dele é a letra T. Tá bom? Então, por exemplo, nesse caso, se a gente tivesse uma partícula que estivesse viajando com uma velocidade de, sei lá, vamos pegar aqui, uma partícula de velocidade de 1 vezes 10 a sexta metros por segundo, em um campo de 12 Tesla. Quanto que é a força magnética? E o ângulo que ela entra aqui, ó, entre a velocidade e o campo magnético é de 90 graus. Então, a força magnética vai ser o valor da carga, pode ser, por exemplo, um elétron que tem carga 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, a velocidade que é 1 vezes 10 a 6 metros por segundo e o campo que é de 12 teslas e o seno de 90 que é 1. Substituindo tudo isso, vocês vão encontrar que essa força que ele sente é uma força de 1,92 vezes 10 a menos 12 newtons. Basta você colocar na calculadora que você vai encontrar. Então, para você saber a força magnética, você obrigatoriamente tem que conhecer a carga, a velocidade e o campo magnético e, claro, o ângulo que ela entra. Tudo bem, pessoal? Posso continuar? Perfeito. Agora, quando você faz isso, é interessante que acaba gerando um efeito na nossa partícula. Então veja que agora aqui, ó, vocês vão ter que usar um pouquinho a imaginação, porque a velocidade da partícula ela está desse jeito. O campo magnético, toda vez que eu desenho dessa maneira aqui, ó, com um xizinho, é porque eu estou fazendo um desenho tridimensional, tá? Então eu vou fazer um desenho tridimensional que é o seguinte:
o campo magnético está entrando aqui na frente e saindo. Tá vendo? Ele está fazendo isso. Ele está atravessando uma parede. Então, quando ele está atravessando, a gente coloca um X para indicar que ele está entrando como se estivesse entrando na tela do seu computador. Tá bom? É uma visão tridimensional. Então, esses X indicam para a gente que é como se as linhas de campo viessem de fora e entrassem na tela. Tá? E se estivessem saindo, ao invés de X, teriam uns pontinhos que a gente vai ver logo mais. Então, nesse caso, se você usar a regra da mão direita, lembrando, o dedão, ele é o seu campo. Vou fazer aqui, vou trocar a câmera rapidamente para vocês. Vocês não estão vendo. Esqueci, eu troquei a câmera e vocês não estavam me vendo. Então, agora vocês estão me vendo. Deixa eu parar a apresentação só um instante aqui. Então, agora vocês estão me vendo. Então, aqui, ó, é a regra da mão direita, tá? O polegar, ele vai servir para te mostrar a direção do campo magnético. Nesse caso... Professor, a gente não tá lhe vendo. Não estão me vendo? Ah, não. Esqueci de colocar a câmera virtual. Pronto. Então, aqui, ó, o polegar, se você olhar nesse sentido, a partícula está viajando nessa direção. Então, o meu dedo médio aponta na direção da velocidade, certo? O dedo médio. O polegar aponta na direção do campo magnético. Nesse caso, ele está entrando na tela. Então, por isso que é um X, ele está entrando. E aí, o meu indicador vai apontar a força. Para onde a força está apontando? Não é para cima? Dá para ver? Sim. Então, veja que como a força está apontada para cima, quando essa partícula entrar no campo magnético... Então, deixa eu colocar aqui de novo, porque senão vocês não estão me vendo. Eu estou falando igual um doido, mostrando o meu dedo para vocês. Quando essa partícula entrar nesse campo magnético, o que acontece? Ela vai sentir uma força apontada para cima e ela vai ter que... subir. Então, veja que ela está sentindo essa força apontada para cima. Por isso que ela descreve essa trajetória para cá. Tudo bem? Agora, e se essa partícula fosse negativa? Bem, por ela ser negativa, o trajeto dela seria apontado para o outro lado. Deu para entender, pessoal? E como que eu calculo essa força magnética? Bem, essa força magnética é aquela QVB seno θ. Onde esse ângulo é justamente esse ângulo com relação ao campo magnético. Aqui, nesse caso, o ângulo ainda é de 90 graus. Então, aqui, a força magnética é só QVB. Ok? E o legal disso, da gente saber essa curvatura que ele faz, é porque a gente consegue construir equipamentos que vão ser sensíveis a esse movimento de cargas elétricas. Por exemplo, quando você fala de ressonância magnética, o que você faz é bombardear aquela pessoa. A pessoa entra num campo magnético e aí a pessoa, as cargas ali, elas se movimentam e vão para determinadas direções. E aí você tem sensores lá dentro que captam aquelas cargas para aquela direção que você escolheu com esse campo magnético. E aí você pode construir a imagem que você precisa. Na sua essência, é isso que funciona. Tudo bem? Beleza. Então, o que acontece é que quando você coloca uma carga para entrar num campo magnético, você acaba fazendo com que ela descreva essa trajetória circular. Você pode fazer com que ela descreva uma trajetória circular. E essa trajetória circular, ela tem um certo raio. E esse raiozinho, você pode encontrar ele, eu não vou demonstrar, vou deixar já logo a resposta, que é o seguinte, ele vai depender da massa dessa partícula, da velocidade com que ele viaja, tá? Da carga dele e do campo magnético. Então, com essas informações, você consegue achar essa curvatura. E qual é a utilidade disso? Bem, aqui é mais para o pessoal que trabalha pessoal de engenharia química, que às vezes quer fazer um estudo de alguma molécula ou de algum íon, alguma substância que ele trabalha. Ele usa um separador usando campo magnético e campos elétricos. Então, ele ioniza a substância dele e ele faz com que aqueles íons que ele precisa, ele coloca de um lado e os íons ele coloca do outro. E essa curvatura, ele pode montar esse equipamento justamente para fazer isso. Tá bom?
Então aqui é mais um caráter informativo para vocês. E só para vocês verem como de fato isso é plausível e você pode ver na prática, eu trouxe um outro vídeo para vocês visualizarem, que é justamente esse, onde a gente vai ver o seguinte, vocês vão ver que ele vai injetar um feixe de elétrons através desse tubo, então você vai ter cargas passando a altíssimas velocidades, e ele vai aproximar desse feixe de elétrons um campo magnético. E aí a gente vai ver na prática, você pode inclusive tentar usar a regra da mão direita, então veja que você vai estar tentando desenhar aí, apontar o campo magnético, a direção da velocidade, e você vai ver a força. Você vai ver que dependendo de como ele orienta o campo magnético, ora a força magnética vai estar para cima e ora a força magnética vai estar para baixo. Isso é bem legal de vocês verem. This is a demonstration of the force on a moving electron. I'm going to use this piece of equipment to boil off some electrons from this little circular plate. You may be able to see it. The electrons will come through a slit in this aluminum plate here. It's horizontal. And then the electrons they have a velocity in this direction, and then they will hit. Então aqui ele só está mostrando que os elétrons vão entrar naquela direção que ele apontou com o dedo dele, e ele vai aproximar um campo magnético. Então vai dar para vocês dar uns efeitos bem legais para vocês poderem assistir. This screen, and that's when they will become visible to you. And I'm going to use this magnet to create a force on these electrons that will cause them to deflect either upward or downward. So first, just the electrons themselves. You'll be able to see stream. O feixe verde que vocês estão vendo são exatamente os elétrons se movimentando na direção do tubo, tá? No mesmo comprimento do tubo. Of electrons. And then I'm going to add a magnetic field in this direction toward you to cause them to deflect upward. Então agora, olha, ele coloca o campo magnético apontado para a gente. E aí, se você usar a regra da mão direita, você não vai colocar o dedo para a posição que está o elétron, né? Porque o seu dedo vai estar apontado no tubo na direção contrária. Mas você vai ver que a força vai ser exatamente para cima, conforme a mão direita a regra da mão direita mostra para a gente. So in order to understand that deflection, let's use the right-hand rule. The velocity of the electrons is in this direction. I'm going to put my thumb in that direction to denote the velocity. The magnetic field is in this direction toward you. Put my fingers in that direction of my right hand. And then the force that results with the right-hand rule is going to come out of my palm, so the force will be downward for a positively charged particle. But electrons are not positively charged. O que ele está explicando é uma outra forma da regra da mão direita. Você usa o seu polegar para indicar a direção, a velocidade dos elétrons. Os seus 4 dedos eles indicariam a direção do campo magnético e a palma da sua mão indicaria a força. Então, quando ele faz isso, ele está dizendo que a força ela estaria orientada para baixo. Mas essa regra da mão direita é utilizada considerando uma carga positiva. E os elétrons que passam pelos tubos não são cargas positivas, são cargas com sinal negativo. Então você coloca o sinal de menos da carga negativa e aí acaba acontecendo que a sua força ela fica apontada para cima. Por isso que a gente vê a deflexão do feixe apontado para cima. Beleza, pessoal? Charged. And so the force is not in the direction out of the palm, but in the direction opposite of the palm. And that's what causes the upward deflection of the electrons. Let me do it one more time. And then this time, after doing a magnetic field in this direction, I'll reverse
magnetic field, so it's coming toward me instead of toward you. And see what happens then. Então ele vai trocar o polo do ímã, ele vai colocar o outro polo, né? Ele colocou o polo norte, agora ele vai colocar o polo sul. Okay, here's the original scenario. The magnetic field toward you, creating an upward deflection. And then if we reverse the direction of the magnetic field, we get, as you can see, a downward deflection. A polaridade do campo magnético, as linhas de campo agora não estão mais indo na direção de vocês. Elas estão saindo na direção de vocês para a tela do computador. Então agora a força vai ser apontada para baixo. We can work that one out with the right hand rule as well. The velocity is still in this direction. So my thumb will go in that direction. But the magnetic field is now pointed toward me. So I have to orient my hand so that my fingers are pointed in the direction of the magnetic field. The force on a positive charged particle would be up out of my palm, but these are not positively charged particles, so the force will be down. That's a deflection on an electron by a magnetic field. Tudo bem, pessoal? E aí, também para curiosidade, eu quis trazer para vocês é que o mesmo efeito que acontece em uma carga, também você vai sentir para o caso de um fio. Então, um fio carregado, ele também vai sentir uma força magnética, que também vai ser orientado pela regra da mão direita. Aqui agora a gente está vendo o exemplo de um campo magnético apontado para fora, né? Então ele estaria saindo da tela do computador para sua frente. E aí eu trouxe um outro vídeo para que vocês possam ver como é o efeito da força magnética num fio carregado. So I have here a large magnet, South Pole, North Pole, so the field. Então, aqui ele tem um fio carregado, tudo bem? Essa coisa preta e toda estranha é um campo magnético. A parte de baixo é o polo norte e a parte de cima é o polo sul. Então, o campo magnético ele está perpendicular, apontado para cima. Então, agora você vai ver na prática a força magnética sobre um fio carregado. Pointing up. And then I have a big, copper tube, which is connected to the wires here and there. When I connect these here, electricity will flow through this guy, through the red, through the copper tube, and then up through ground, and then back home. So we'll have electricity flowing this way, magnetic field pointing up. We expect a force inward. Então você tem a corrente na direção em que ele apontou com o dedo indicador. Você tem as linhas de campo do campo magnético saindo de baixo para cima, e aí ele está mostrando que a força vai ter aquela direção que ele apontou. E aí olha só o que acontece quando ele liga. Vai para onde ele realmente esperava. We get an inward force. Now, if I reverse the direction of the current, se ele inverte a direção da corrente, olha o que acontece. A força é apontada para o outro lado. Tudo isso pode ser mostrado usando a regra da mão direita. And there you see it, floating there. Because now that I've reversed the direction of the current is flowing this way. Opa, desculpa. Field is pointing up. We expect an outward force. And that's what you say. Right-hand rule, simplified. Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver o que tem mais pra gente ver aqui, pra gente finalizar. Opa. Esse aqui. Esse aqui é um outro campo, tá, pessoal, que eu queria mostrar para vocês também, que é muito conhecido, que é o campo do solenoide. O solenoide nada mais é do que um fio enrolado várias vezes. Então, quando você tem um solenoide, e aí você quer saber o campo magnético criado por ele, deixa eu só colocar a expressão para lembrar aqui. Tá? Só um minutinho, por favor. No caso de um solenoide,
no caso de um solenoide, vou colocar aqui, beleza? No caso do solenoide, aqui dentro do solenoide, esse campo magnético, ele é μ0 I sobre 2πr, onde r é essa distância desse ponto até aqui, tá? Mas o que eu queria que vocês vissem não é nem tanto saber calcular isso, tá? É só para vocês conhecerem mesmo as outras formas que nós temos de produzir o campo magnético, é que vocês percebessem que a linha de campo dentro do solenoide são literalmente retas paralelas. Ou seja, aqui dentro o campo ele é um campo uniforme, um campo constante. E como que a gente pode ver isso? Aí eu trouxe mais um videozinho para vocês verem na prática como funciona. A gente tem de novo aqui um solenoide, então são várias espiras enroladas. This is a demonstration of the magnetic field of a solenoid. A solenoid is a cylindrical coil of wire, and represented here, you might be able to see some windings of wire coming around on the top. They come around along the bottom, and we've actually separated it up into 1, 2, 3, 4, 5 separate coils of wire so you can see what's happening in the interior of the solenoid. If the current comes in from the power source here and goes in this direction, then the magnetic field will be toward me. If the current goes in the opposite direction, then the magnetic field will be toward you. But the strong magnetic field will be in the interior of the solenoid. And we'll visualize that magnetic field using these black iron filings that when I energize by pushing this button, when I put a current through this coil, then these iron filings will line up in the direction of the magnetic fields. So what we'll be looking for is iron filings that line up like this and come around and then back and back in again. The iron filings, you won't be able to tell by looking at the iron filings whether the magnetic field is this way or this way in the interior, but you should be able to see that it's lining up along the axis of the solenoid. So I'm just going to hold this button down for half a second or so I don't burn out these wires, but hopefully you'll be able to see the filings line up. Veja que na hora que ele liga Okay, there's a little bit of você alignment vê que there. forma o campo magnético Yep. intenso dentro do solenoide, como a gente tinha que esperar, And you can né? Aquelas see linhas paralelas. definitely the alignment of the particles coming through the center of the solenoid, starting to come back around the outside. The field is much weaker along the outside, so it's more difficult to see alignment of the filings outside. But especially here, you can see the filings aligning. So that's a magnetic field produced by a solenoid. Solenoids are important in some auto lock type of applications where you energize a solenoid and that can put an automatic lock up or Beleza, pessoal? down as you energize a solenoid. E por fim, a última coisa que eu queria trazer para vocês, para a gente terminar aqui, é a ideia do transformador, né? Que ele usa exatamente esse conceito do solenoide para poder construir um campo magnético e assim fazer uma redução de tensão, né? Então o solenoide, ou um transformador, basicamente, ele é um bloco grandão onde você tem de um lado uma bobina enrolada, que é chamada de bobina primária, e do outro lado você tem chamado uma bobina secundária. Na bobina primária, normalmente você entra a voltagem maior, então nos transformadores ela está ligada naqueles 3 pinos marrons que ligam com os fios de alta tensão, e ali quando você faz isso, você faz passar uma corrente nessa bobina, essa bobina produz um campo magnético, né? Essa corrente elétrica produz um campo magnético, como a gente aprendeu agora no solenoide. Esse campo magnético atravessa a bobina secundária, que é essa azul, fazendo com que induza o surgimento de uma corrente elétrica, porque a gente vê que a eletricidade produz um campo magnético e o campo magnético produz uma corrente elétrica, um produz o outro, e aí você acaba induzindo uma redução de corrente, tá? E aí, pessoal, aqui para o transformador, a única coisa que a gente tem que lembrar é a sua própria equação mesmo para redução.
Então, nesse caso aqui, como é que fica, né? Só um minutinho, por favor. O que você tem aqui é o seguinte, né? A relação entre o número de voltas da bobina secundária e da bobina primária, você pode fazer isso associando com as tensões da secundária com a tensão da primária. Deixa eu apagar aqui que eu fiz errado. Então, aqui você faz o seguinte, quando você quer reduzir, essa é chamada de relação dos transformadores, tá? Então, ela serve para a gente exatamente para você fazer uma redução de tensão. Então, quando você tem esse circuito primário aqui, tem um número de voltas N1, e aí você quer fazer um abaixador de tensão, né? Então você coloca esse cara com menos volta, né? Então o N1 é maior do que o N2. Então, por exemplo, você liga isso aqui num fio de alta tensão e aqui você liga num fio de baixa tensão. Então você está reduzindo a tensão, né? Ou você pode fazer o contrário, você pode alimentar aqui a bobina secundária e fazer um aumento de tensão. Então, o princípio do transformador é exatamente usar a ideia do solenoide, o campo do solenoide, e a produção de corrente elétrica a partir de campo magnético. E aí, para a gente finalizar a nossa aula, eu trago para vocês aqui um vídeo que é bem legal, eu sempre mostro nessa aula, que é um eletricista maluco, em que ele pega um transformador e liga numa tensão de 13.000 volts. E aí, pessoal, ele com essa tensão de 13.000 volts, ele se aproxima e vê que dá para ficar de boa, né? Então deixa eu mostrar para vocês aqui. Não sei se vocês vão conseguir ouvir. Então, pessoal, a pedido da galera, a gente vai fazer mais um videozinho daquele que a gente colocou no YouTube outra vez, né? Demonstrando aí como é que a gente entra no potencial aí de 13,8 kV. O que nós temos aqui, ó? Nós temos um transformador de 300 kVA, né? De 13,8 no primário para 220 no secundário. Tensão de linha de 220 no secundário. Então eu fui obrigado a pegar o autotransformador para poder baixar o meu 380 aqui para 208 para poder jogar lá no secundário para eu poder fazer a elevação para 13,8 kV. Então o que acontece? Eu aterrei a bucha do meio, porque antes era 13,8 a tensão de linha. Para mim poder fazer um 13,8 de tensão de fase, eu fui obrigado a aterrar uma bucha no meio. Então, como tinha 13,8 de tensão de fase, eu aterrando uma bucha, eu passei o potencial tudo para cá. Então tem um potencial de 13,8 kV lá naquela parte lá, né? Então, só para a gente provar, mostrar o nível de tensão que tem aí, nós vamos passar o detector de tensão pertinho, né? Para nós ver o que nós temos. O equipamento está energizado, né? Tem tensão aqui na alimentação da... Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas só para que vocês entendam, ele tá ligando. Esse cara é muito maluco, mas ele tá entrando num potencial de 13.000 volts, tá, gente? Então ele vai ficar ligado a um potencial de 13.000 volts, mas não vai levar choque, nada não. Ele só está mostrando como funciona. Aqui a ideia é que vocês possam ver que basicamente o que esse equipamento faz, o transformador, ele tem uma bobina primária, que é onde entra a tensão maior, que são esses 3 pontos aí para cima, e lá dentro ele tem uma saída, que é a bobina secundária, que é o que reduz. Então ele está reduzindo, na verdade ele está alimentando com 220 volts e está tirando lá em cima 13.000 volts, tá, pessoal? Baixa, para que ver que a diferença de potencial é tão alta que eu tenho que quase encostar o detector aqui para poder apitar, e sendo que na alta ele já apita de longe, ó, né? Olha só, né? Então agora para a gente ter uma noção mais aprofundada do nível de potencial que tem aí, o que acontece? Nós vamos dar um terra aqui para nós ver a formação do arco elétrico, né? Então, agora ele vai aproximar, ó. Isso é só para vocês terem ideia de como tá a tensão muito alta ali. É tão alta a tensão que ela ioniza o ar próximo do bico, ó. Então, só para a gente ter uma noção
do nível de tensão que tem aí. Então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um vídeo que o que vai acontecer? Eu vou entrar ao potencial, né, de 13,8 kV, em secundário eu vou entrar na diferença de potencial de 220 VCA aqui no autotransformador, sendo que vai estar ligado em série um multímetro que mede miliA em CA, né? Para a gente poder visualizar o quê? Para a gente poder visualizar a corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica que vai fluir no meu corpo. Por quê? Porque eu vou entrar agora em secundário na diferença de potencial. Na alta tensão eu vou entrar ao potencial e na baixa tensão eu vou entrar na diferença de potencial, né? E também depois a gente vai fazer um videozinho sobre automação elétrica, painéis elétricos que eu desenvolvo aqui, a gente desenvolve aqui na nossa sala de montagem, né, Arnaldo? Aqui todos os painéis elétricos de automação e controle, né? Para você ter noção aqui. O painel está em fase de acabamento, né? Aqui vocês veem os inversores de frequência, o disjuntor de disparo à distância, né? Os controladores, os controls, que são os contatores, os mini disjuntores de alta capacidade de interrupção, que são o MDWH, né? YouTube, tá, pessoal? E os inversores de frequência de alta potência, CFW09 250CV, CFW11 de 105 amperes para 75 Deixa eu adiantar mais um pouco. CV, chave soft starter, vocês vão ver como funcionam as chaves soft starters ligadas dentro do delta do motor e ligadas diretamente em linha também, né? Em secundário a gente vai fazer um vídeo sobre no potencial, sai do potencial, entra no potencial, saio do... Gente, nesse momento que ele toca aí, só vocês terem, ele tá literalmente num potencial elétrico de 13.000 volts. Se ele não tivesse sobre um equipamento de segurança que tem ali embaixo dele, que é tipo uma cerâmica, ele literalmente torraria, tá? Potencial. Então agora nós vamos fazer uma equalização série, né? Você vai ver aqui, você vai ver no relógio. Opa. Né? Então, vocês estão vendo aí, né? Então agora nós vamos entrar no potencial, na diferença de potencial de 220 volts, né? Então, sabendo que agora nós vamos entrar em série aqui, ó. O corpo, né? Liga ele, aperta o cliquezinho atrás, ó. Então tô todo com o corpo energizado, né? Tá vendo? Né? Então agora o que vai acontecer? Eu vou dar o terra no chão aqui, então vocês vão poder visualizar a intensidade da corrente que está passando pelo meu corpo, né? Então o que acontece? Eu vou dar o terra aqui, né? Vocês vão poder visualizar, ver isso, vocês vão ver aqui pela contração muscular que vai dar aqui, e vocês vão visualizar. Ele vai tomar um choque agora, pessoal. Realmente ali, em real ali, olha só. Olha só, conforme eu aumento a área de contato, aumenta a intensidade da corrente elétrica. Quando ele tá tão energizado, pessoal, que quando ele coloca a mão no chão, ele cria o fio, o terra, né, o contato, e aí gera a diferença de potencial e a corrente começa a fluir no corpo dele. Nesse momento aí do vídeo, ele tá passando com uma corrente de 14 amperes. Você vê como a corrente é tão forte que a mão dele tá contraída ali. Ele contrai a mão não é porque ele tá apertando a mão, não, é a corrente mesmo que fez isso. É aquele efeito fisiológico que eu mostrei pra vocês. Só meus nervos como é que estão, ó. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? 15 miliamperes. Olha só, tá vendo? Conforme eu aumento a área de contato... Vocês perceberam que ele teve até dificuldade para tirar a mão do chão, né? Porque é a contração muscular mesmo, é a corrente elétrica. Eu baixo a resistência, né? Baixando a resistência, eu aumento a intensidade da corrente elétrica, né? Isso prova a primeira lei de Ohm, né? Que ela diz? A lei de Ohm diz que quanto menor a resistência, maior a intensidade da corrente. Então quer dizer... Beleza, pessoal? Opa, deixa eu trocar aqui. Vou passar para vocês. E era isso, gente, que eu queria mostrar para vocês, para nossa aula de hoje. Era justamente essa parte de eletricidade e magnetismo, trazendo esses vídeos bem legaisinhos aí. Eu espero que vocês tenham gostado.
essa minha apresentação de hoje, ela vai ficar disponível para vocês lá também, para vocês olharem, inclusive com as anotações. Então, eu estou até salvando aqui as anotações. Deixa eu tirar, manter. Tudo bem? E eu espero que vocês tenham curtido aí, pessoal, essa aulinha final com bastante vídeo, com coisa bem legal para vocês verem na prática como funciona. Bem, eu acho que com essa aula de hoje e a aula da semana passada, vocês já conseguem terminar de fazer as listas de exercício. Caso alguém tenha alguma dúvida, vocês podem sempre entrar em contato comigo, não tem problema. Deixa eu trocar aqui para essa tela. Vocês estão me vendo? Estão me vendo, né? Beleza. E é isso, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Fique à vontade. Lembrando, a lista de frequência ela está disponível aqui. Deixa eu colocar de novo para todo mundo. Tá? Essa lista de frequência é para o pessoal de engenharia florestal. O pessoal de zootecnia eu deixei lá no grupo do WhatsApp, tá bom? E é isso, gente. Uma boa semana para vocês. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Se não, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.